O psicanalista pode divulgar o seu trabalho nas redes sociais? Esse é o tema do vídeo desta semana aqui do canal do Descomplicando a Psicanálise. Eu sou Gleiciane Oliveira e o meu convite é para a gente conversar sobre isso. Vem comigo? Essa pergunta, se o psicanalista pode ou não pode divulgar o seu trabalho nas redes sociais, imediatamente me leva para inúmeras outras. E uma delas seria, por que não? Essa pergunta de por que não me leva a uma outra, que seria, como é que a gente fazia antes para divulgar os nossos trabalhos de psicanálise? Ou a gente não divulgava nada? Ah, porque hoje, se eu for falar nas redes sociais sobre psicanálise, eu vou favorecer, vou fortalecer a identificação do paciente. Um argumento nada teórico, esse parece muito solto, porque para além disso, onde que a gente vai com essa conversa? Então, eu quero que você rebobine a fita aí um pouquinho e volta a quando você se encontrou pela psicanálise há algum tempo, como é que era a divulgação do trabalho dos psicanalistas nessa época. Se a gente for voltar lá no Freud, o Freud ia a congressos, ele se dispôs a traduzir a obra do Charcot e uma infinidade de outras relações que se teceu ali numa rede, né? Inclusive em torno do próprio Freud, depois com a Sociedade das Quartas-Feiras que acontecia na casa dele. A coisa foi se dando pelas relações, meu povo, pelas redes. As redes que hoje são virtuais, porque na nossa sociedade atualmente é esse o modelo de funcionamento, na época do Freud era presencial, na época que a gente estava na universidade tinham panfletos e cartazes pregados nos murais para divulgação dos eventos de psicanálise ou de qualquer outra linha teórica, não é verdade? Então, você aí, provavelmente, se já está no percurso na psicanálise há algum tempo, sabe que antes as pessoas se ligavam, se encontravam, batiam papo, trocavam e-mails, ou até mesmo iam em congressos e eventos para poder fazer essa rede social funcionar. A diferença de hoje é que a gente está numa rede social virtual que tem uma amplitude gigantesca e que quando a gente se coloca ali naquele espaço, a gente não sabe muito bem para onde a nossa comunicação vai chegar. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês nesse canal e eu não sei em que lugar do mundo você está falando. Inclusive, me conta aqui nos comentários de onde que você está falando aí para a gente saber minimamente com quem que eu estou conversando, porque pode ter gente em outro continente, em outro fuso horário, pessoas que antes não teriam acesso à psicanálise de uma forma presencial nas redes sociais presenciais e que isso passa a ser possível por causa desta tela aqui. Então, sim, o psicanalista e as redes sociais me parece uma combinação muito interessante. O que você acha, hein? A grande questão, ao mesmo tempo, em que isso se coloca como uma grandíssima possibilidade, é como fazer essa comunicação, tendo em vista que a psicanálise, o seu discurso, a transmissão da psicanálise, o processo de uma análise, o processo de achar um supervisor e o processo de se envolver e de escutar transmissões, não acontece como em outras áreas. Por exemplo, você trabalha com marketing, você vai divulgar o seu trabalho e as pessoas vão comprar o seu produto tentando alcançar um resultado. Com a psicanálise, a gente não tem esse produto pronto. A psicanálise ela está se fazendo o tempo todo à medida em que o inconsciente também está se colocando em campo. Então, se a gente toma a psicanálise como um produto pronto, a pessoa vai nos pagar e a gente vai entregar para ela alguma coisa já finalizada, aí parece que temos um problema. É nesse lugar de psicanálise produto que as redes sociais nos pegam, porque a virada é justamente uma invenção que cada analista vai fazer na sua clínica de como comunicar e como transmitir o seu desejo de analista aqui nessa telinha. A minha provocação é sempre para que você, do outro lado, consiga produzir perguntas acerca da sua própria formação. Então, muito longe de dar respostas prontas, eu compartilho com vocês um tanto do meu percurso, um tanto da minha história, dos meus percalços também, dos equívocos, para que isso inspire você a se perguntar sobre
como andam as coisas por aí. Isso, para mim, de acordo com o que eu já estudei na teoria lacaniana também, é o mais próximo da transmissão da psicanálise que eu consegui chegar, tendo em vista que a transmissão ela não é um ensino pedagógico da psicanálise, ela é a transmissão pela experiência. Então, só é possível vir aqui falar alguma coisa em torno da psicanálise porque há uma experiência da minha parte e há um envolvimento meu nisso que a gente vai chamar de formação do analista. Esse foi o meu caminho. Essa foi a forma que eu encontrei de vir aqui para esta rede, para tantas outras, e comunicar sobre a psicanálise. Como é que você faz aí do outro lado? O que te encanta na psicanálise? O que te causa os seus estudos teóricos e a sua questão analítica e a sua questão na sua clínica passa por onde? O que isso tem em comum? Quais os pontos que sempre você retorna quando você vai pensar sobre a psicanálise? Talvez esse seja o ponto fundamental para você começar a pensar a transmissão e a comunicação da psicanálise aqui nas redes sociais. Vamos lembrar que isso não é obrigação de ninguém. Esse é um outro ponto fundamental, até porque antes da gente ter as redes sociais, a gente já fazia a transmissão da psicanálise e isso funcionava da mesma forma no presencial. Então, se você está aí do outro lado e não se identifica com a rede social, vai fazer a sua rede presencial. O importante é a gente se perguntar o que é possível para ser feito hoje, tendo em vista que a gente vai fazer um percurso na psicanálise e na vida que pode nos levar para lugares diferentes desses que a gente visita agora. Então, sim, o psicanalista nas redes sociais me parece uma baita de uma possibilidade e eu tô aqui para comprovar para vocês que sim, tendo em vista que a minha clínica hoje funciona 100% online e que 90% das pessoas que chegam são indicações aqui desta rede social, não só do YouTube, como também do Instagram. Inclusive, se você não está lá no meu Instagram, Descomplicando a Psicanálise, vai para lá, porque a gente está fazendo a possibilidade de vocês pensarem nas redes sociais por lá também. Uma comunicação muito interessante, uma transmissão muito causada da minha parte. E aqui no YouTube, se você está gostando desse vídeo, se você gosta do canal, se você já assistiu outros, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações, que a gente vai começar a ter durante 5 sábados, os próximos 5 sábados, alguns aulões aqui durante 1 hora, de 10 às 11 horas da manhã. Nesse próximo sábado a gente já tem encontro e lá no Instagram eu vou divulgar qual que vai ser o tema do encontro, tá? Vai ser aulas inspiradas, muito parecidas com aquelas que a gente já tem aqui, do Fundamentos da Clínica do Freud, tá? Então, para fechar, o mais importante é que a gente dê um lugar à psicanálise, que seja um lugar de questão. E não apenas ficar tentando encontrar uma forma certa, a melhor forma, a forma da agenda cheia, de fazer a sua clínica funcionar. Isso não está na mão do outro. A psicanálise não é um produto que você vai comprar e você vai adquirir o sucesso na sua clínica. A psicanálise é muito mais um produto que vai ser produzido pelo próprio produtor, que é o analisante na sua análise. Aqui nas redes sociais, a gente faz transmissões e causa vocês no que se refere à sua própria construção a partir de um ponto que eu vou te ajudar a caminhar de desenodamento e de descomplicar a psicanálise, de colocar ela muito mais acessível pra gente. É nisso que eu posso te ajudar. Você vem? Me conta como é que tá aí para você o lugar das redes sociais e como que isso tem impactado na sua clínica. É isso, meu povo. Até sábado, hein? Te espero.